A blockchain, ela é associada principalmente ao Bitcoin, foi inclusive a moeda que você escolheu ali. Os dados que a gente armazena na blockchain, eles ficam ali armazenados de forma cronológica e você pode usar isso para rastrear as origens e verificar a autenticidade, esse tipo de coisa. Uma indústria que está começando a usar o blockchain de maneira muito incipiente é justamente a indústria de educação. O uso de blockchain na educação está engatinhando, e poucas instituições usam. Uma pesquisa de 2019 da Gartner mostrou que só 2% das instituições de ensino nos Estados Unidos, de ensino superior, estavam usando blockchain e 20% planejavam usar nos próximos 2 anos. E as instituições que adotaram blockchain usam principalmente para armazenar e compartilhar os registros e as credenciais acadêmicas. Mas a gente consegue imaginar outras formas de a blockchain mudar um pouco a dinâmica que existe na indústria de educação, de ensino superior, criando não só um vínculo entre os alunos, os estudantes e os professores, como um vínculo entre os alunos e as instituições e até a ideia de lifelong learning em si. Isso que eu estou falando aqui é baseado no texto do site da Universidade de Maryville, que foi uma das universidades que adotou o blockchain e tem um curso sobre blockchain na universidade. Então, em cima disso, uma primeira pergunta em relação à blockchain tecnologia é esse: a gente tem esse uso claro da blockchain para manter um registro acadêmico dos alunos e, por exemplo, pega aquele seriado Suits, o personagem forja o diploma de Harvard. Se Harvard armazenasse os seus certificados numa blockchain, essa série já teria acabado na primeira temporada. E aí a pergunta é essa: queria saber quanto tempo você acha que as principais instituições de ensino vão demorar para entrar nessa onda e se de fato elas vão começar a usar essas tecnologias como blockchain para de alguma maneira certificar que aquele certificado que elas emitiram é válido. Eu acho que assim, a adoção de qualquer nova tecnologia, ela se dá talvez num primeiro momento muito por um hype de cool, inovador, marketing e assim por diante, né? Muitos early adopters, né, de uma tecnologia em estágio inicial vão por essa linha, né, de serem pioneiros e tudo mais. Na minha visão, dando minha pequena contribuição, acho que a adoção em massa ela se dá quando o mercado precisa daquela solução. Eu ainda não vejo o mercado precisando, por exemplo, dessa certificação em massa e que para alguns mercados isso de fato pode já acontecer. Por exemplo, quando você olha mercados mais regulados. Exemplo, você pega aí a certificação de pessoas relacionadas ao mercado financeiro. Isso poderia ser já uma adoção imediata, porque pessoas para trabalhar em bancos, assessores de investimentos e coisas do tipo, você tem uma necessidade grande de regulação em relação a isso. Então, acho que, por exemplo, empresas como essa poderiam começar a adotar essa solução e aí as instituições certificadoras poderiam já usar essa solução que a universidade, por exemplo, aí citou, que é bem interessante. Então, acho que é muito uma regulação de demanda, né, e oferta. E uma outra coisa que eu vejo, que aí pode ser empurrada, é que a gente passa cada vez mais de instituições que detinham o conhecimento no passado, poucas instituições, poucas pessoas, para, na verdade, cada vez mais micro-influenciadores ao redor do mundo. Micro-influenciadores não digo de influencers, e sim de pessoas que produzem conteúdos sobre aquilo que ela sabe muito bem. E às vezes num item muito nichado. Então, quando você vai por essa linha, você pode ir para a linha de ter também um certificado de propriedade descentralizado daquele conteúdo que pode ser monetizado eventualmente de alguma forma, isso sendo usado por uma rede mais ampla. Então, é claro que vai ter a discussão da questão, poxa, tanto conteúdo grátis que a gente tem, mas será que a blockchain poderia ajudar numa eventual curadoria e certificação dessa curadoria de um conteúdo que está sendo utilizado, prático e bem avaliado? Enfim, pode ser um caminho. Uhum. O Vitalik Buterin, que é o fundador da Ethereum, ele criou esse conceito do contrato inteligente, que são exatamente as NFTs, que é essa ideia de eu poder comprar uma obra de arte digital que está representada numa NFT e vender. Então, os contratos eles são transferíveis de pessoa para pessoa. E aí, recentemente, ele publicou um artigo falando de um novo protocolo para contratos que não são transferíveis. Ou seja, eu vou receber um NFT, um contrato, e eu não vou poder vender esse contrato, mas vai estar registrado no meu nome, na minha carteira, que eu detenho aquele contrato. E isso, para mim, é uma clara tentativa de entrar não só nessa coisa da certificação, porque uma vez que eu tenho o certificado, aquilo é meu mesmo, assim, né? Ninguém tem como tirar. Eu posso ter certificados de atualização, mas aquele certificado que eu fiz é meu. Como também toda a parte de registro, por exemplo, da minha identidade, do meu RG,
dos meus documentos. Essa parte da certificação caminha muito por aí. Você está falando que você vê essa adoção da blockchain muito mais pelas entidades certificadas, porque parece que o que está acontecendo com a tecnologia é quase que uma fragmentação dessa indústria. Na minha época que eu fiz a universidade era tudo, o networking, sala de aula, o professor, muitas vezes o material, o espaço físico, o estacionamento, tudo era a universidade. E agora é como se a gente pudesse, talvez, fragmentar. Compro o networking em um lugar, eu compro uma experiência presencial em outro lugar, e a certificação é um pedacinho desse grande hall de serviços que a universidade oferece. Mas você está dizendo que não vê a universidade em si como a grande utilizadora dessa tecnologia da blockchain, e sim as entidades certificadoras que liderariam esse movimento. É isso? Entendi corretamente? Quase isso. Assim, eu digo o seguinte, por exemplo, quantas vezes você já usou o seu diploma, Miguel, de graduação da UFRJ? Quantas vezes você já mostrou o seu diploma para alguém com uma intenção que lhe foi pedido, não por orgulho? Talvez você tenha mostrado aí para sua mãe, que legal, tal, não sei o que. Agora, quando que te pediram o seu diploma? Quantas vezes? Não me lembro de Não se lembra, ter né? Eu pedido. também não. Eu me lembro, uma vez, me pediram uma vez para eu entrar no mestrado, na mesma universidade, ou seja, entendeu? Tipo, botei lá o diploma de Uhum. graduação. E aí, uma segunda vez me foi pedido o diploma de mestrado quando eu fui dar aula na FGV, por exemplo, para, enfim, certificar de que eu tinha aquele nível de titulação. Então, eu me lembro exatamente 2 vezes ao longo de toda a minha vida em que me foi solicitado isso. Então, a pergunta é: legal, o blockchain poderia ser uma solução para esse meu certificado, essa minha graduação, né? Esse meu registro único, que eu acho interessante, mas eu vejo que talvez a adoção mais em massa, em escala, se dê exatamente pelas empresas que necessitam verificar uma certificação de forma mais constante. Então, talvez se você for para um CFA lá, perguntar lá para uma pessoa que fez, e quantas vezes ela teve que, enfim, validar isso, tenha sido mais, eu não sei. Uma Uhum. suposição. Uhum. Então, eu acho que é muito a questão de o quanto que você usa aquele contrato registrado. Então, talvez uma CNH faça muito sentido, né? Uma carteira nacional de habilitação aqui no Brasil já foi me pedido algumas vezes, né? Para várias coisas, às vezes Sim. entrar num prédio, às vezes numa blitz, às vezes, enfim, eventuais vezes. Então, acho que Uhum. assim, a gente tem que olhar muito para o lado da demanda. Olhando para o lado dessa demanda e utilização, quem que poderiam ser os players que liderariam, né, essa demanda e, por fim, obviamente, você começar a gerar uma solução relacionada a essa demanda, a esse problema. Então, eu ainda não vejo, né, na minha visão, posso estar um pouco míope em relação a isso, a universidade liderando isso num primeiro momento, apesar de eu entender o uso claro dela. E você já viu algum caso de NFTs? Você já, enfim, pelo seu conhecimento aí sobre os non-fungible tokens, que você acha que tem alguma repercussão no setor de educação? Ainda O pessoal da área de educação tem pensado sobre o tema, ou ainda é aquela coisa assim, tão novo que não estão nem olhando? não, eu acho que estão olhando, está todo mundo olhando. Eu acho que quem pensa em inovação tem que olhar, quem não estiver olhando está errado, né? Você tem que ficar mapeando os sinais do mercado, mas eu acho aqueles sinais ainda fracos, ou seja, está muito no campo ainda da ideação, de pensar em como utilizar isso. Então, assim, eu não conseguiria dar um exemplo hoje fantástico de, olha, tem uma empresa X ou pessoa Y que está fazendo um uso muito interessante, por exemplo, de um NFT na educação. Apesar de novo, de eu enxergar algumas potenciais aplicações. Então, de novo, vamos supor que eu faça um curso, Miguel, sobre cultura de aprendizagem, uma coisa que talvez eu possa contribuir por ter expertise nisso. Será que eu poderia, eventualmente, né, esse curso ele poderia estar tokenizado, né, do ponto de vista para que as pessoas, enfim, pudessem usufruir barra comprar? Agora, como que se daria essa transação? Que vantagem eu teria em relação às transações já tradicionais? São perguntas que eu ainda não saberia responder. Hoje já tem uma quantidade enorme de opções de plataforma para você hospedar curso e vender o curso. Por que motivo você, ao invés de usar uma plataforma como essa, que já está consolidada e já funciona, e você paga com cartão de crédito, por que motivo você migraria para uma tecnologia nova que, do ponto de vista do usuário final, talvez seja mais difícil dele usar, porque, sei lá, para comprar um NFT eu teria que comprar uma criptomoeda para depois transferir. Então, no momento também, o que eu tenho acompanhado muito assim de educação
dentro do tema de blockchain e NFTs é muito na linha, é voltado para o próprio público de NFTs e blockchain. Então, por exemplo, eu quero atrair pessoas que já conheçam ou estejam interessadas nessas tecnologias. Aí tem um curso que pode ser sobre qualquer assunto, mas eu vendo como um NFT ou usando blockchain, porque eu vou atrair pessoas que já estão, de alguma maneira, buscando conhecimento sobre esse tema ou já conhecem alguma coisa desse tema. Para, a partir daí, eu começar a relacionar a blockchain com potencial de uso na tecnologia. É quando Eu você conversei com uma. É aquilo quando você vê aquela curva de adoção, né, de tecnologia, você tem aquela famosa parcela dos early adopters, dos usuários iniciais. Eu acho que é isso, né? Ou seja, quem está muito interessado nesse mundo, fazendo testes, prototipações, provavelmente pode se interessar em fazer uma transação de um curso, de uma propriedade nesse formato. Agora, quem ainda não está completamente imerso nesse ecossistema, é o que você falou. Qual seria a vantagem em relação aos meios tradicionais? Talvez a gente tenha que explorar para ter essa resposta ainda, né? Essa semana a gente estava dando uma palestra para Algar, nossa cliente na WITSEED, para um grupo de, acho que eram, não sei quantas pessoas eram, mas tinha um monte de gente que se inscreveu interessada nesse tema, lá da Algar. Eu não tinha me dado conta, mas quando eu fui conversando com eles sobre Web3, NFTs, fui contar o caso de um projeto de NFT especificamente que eu decidi pegar como caso para estudar, assim, como é que funciona e tal. É tudo em inglês e o projeto é um projeto de Hong Kong, sei lá, um país que eu não conhecia nada, assim, o que eu conheço foi o que eu aprendi na escola, ou seja, muito pouco. Então, foi como eu me engajei com o projeto, primeiro eu comecei a escrever muito em inglês e ler muito mais em inglês, não o texto de um livro ou um artigo, é aquele texto falado de mensagem, porque eles têm um canal lá no Discord, que é uma espécie de WhatsApp, e imagina que tem milhares de pessoas no mundo todo discutindo sobre aquele projeto especificamente e em inglês. Então, é uma forma de, para mim, eu comecei a perceber, pô, estou melhorando meu inglês, estou conseguindo falar muito mais rápido por texto com outras pessoas em inglês, meu vocabulário está se expandindo, conheci pessoas de Hong Kong, de Singapura, aprendendo sobre a visão deles em relação ao que acontece no mundo também, mas também conectado ao projeto artístico ali que eu estava estudando. Então acaba que você usa esses projetos para aprender coisas que nem estão relacionadas a blockchain especificamente. É uma das coisas dessas tecnologias que me encanta. É aquela coisa, a tecnologia ela é boa quando você nem percebe exatamente que ela existe. E foi o que acabou acontecendo comigo, que fui buscar um projeto para estudar uma tecnologia, mas em algum momento me vi tão envolvido com o projeto em si que eu até esqueci que tinha tecnologia ali por trás, que tinha um NFT e tal. Eu estava ali envolvido com outros aprendizados, totalmente não relacionados com isso. Inclusive, o que a gente fala em cultura de aprendizagem, né, tem a famosa palavra lifelong learning, que é o aprendizado ao longo da vida. A gente também tem o life-wide learning, né, que é o aprendizado ao largo da vida, se assim a gente pudesse traduzir, né, que é um aprendizado Uhum, mais amplo, ou seja, é quando você de fato está imerso no flow do seu dia a dia, a gente chama exatamente como esse o estágio de flow de aprendizagem, o que você atingiu. Então você estava querendo, estava uhum. interessado em uma determinada coisa, começou a explorar um caminho, esse caminho abriu outras portas e você foi por ali, usando talvez vídeos, textos, coisas diferentes, conversando com pessoas e adotando e tendo aprendizado que não necessariamente se restringia ao foco principal. Então isso inclusive é uma das tendências que a gente fala que ajuda, né, no processo dos indivíduos também terem mais a paixão por explorar. Tem um artigo de Harvard que fala muito sobre isso. O quanto que a gente hoje aprende por medo de ser demitido ou aprende por paixão por explorar. Essa diferença é muito importante para entender se somos pessoas que constantemente estamos nos desenvolvendo com foco de fato sermos protagonistas de um processo de evolução de carreira, né? Então, o que você fez para mim é o famoso flow, né? Aprendizagem no flow da vida, no flow do trabalho, e se preocupando pela paixão por explorar, né? Exatamente.